Olá, meu querido, minha querida, sejam muito bem-vindos ao curso Sinais e Sistemas. Eu sou o professor Nasson Alcântara e este curso é dedicado a estudantes de engenharia elétrica e engenheiros eletricistas que desejam recordar os assuntos deste tema. Este curso é inteiramente baseado no livro Sinais e Sistemas de Alan Oppenheim e Alan Wilsky, da editora Pearson. Nós vamos procurar seguir todas as seções e subseções dos capítulos deste livro com uma aula teórica rápida e também com exemplos de aplicação. Então, se você está cursando neste momento a disciplina Sinais e Sistemas, ele é um bom material de apoio para você. Se você é um engenheiro de projetos e deseja recordar alguns conceitos, também é interessante você assistir essas aulas. Se você é um estudante de pós-graduação ou um pesquisador, também você poderá ter aqui uma boa fonte de referência para, pelo menos, alinhar ou recordar alguns conhecimentos que você já obteve e precisam ser rememorados. Então nós vamos começar com a seção 1.1, que fala sobre sinais de tempo contínuo e sinais de tempo discreto. Vamos apresentar alguns exemplos e uma pequena formulação matemática de alguns tipos de sinais. Os sinais descrevem uma variedade de fenômenos físicos. Podem ser elétricos, mecânicos, térmicos, enfim. O que há de comum entre eles é que eles transmitem uma informação que está contida na sua variação, na variação destes sinais. Por exemplo, aqui está um circuito elétrico bastante simples, um circuito RC, formado por um resistor em série com um capacitor, submetidos a uma tensão Vs. Então, esta tensão Vs estabelece uma corrente elétrica I neste circuito. Esta corrente elétrica vai variar com o tempo, desde o instante onde a tensão é aplicada, a corrente era zero nesse instante, até o momento onde ela vai se estabilizar na forma de uma corrente contínua. Então haverá uma variação da corrente no tempo, portanto, o nosso sinal aqui podemos dizer que é a corrente elétrica I. Aqui está um outro caso, é o movimento de um automóvel. Este automóvel está respondendo à ação de uma força F, que é aplicada pelo motor do carro, e uma força de reação, que é a força de atrito, que é igual a ρ vezes V, ou coeficiente de atrito vezes velocidade. Podemos dizer nesse caso que o nosso sinal é a velocidade do automóvel. Aqui está um outro caso, um outro exemplo. É a gravação de um sinal de voz, de uma fala. Então, esta forma de onda aqui, ela é bastante peculiar, ela representa um sinal de áudio. Pode ser uma voz masculina, feminina, uma música, enfim, não interessa. O que é importante nós sabermos que aqui nós temos uma grande variedade de frequências harmônicas. Então a composição desses sinais senoidais formam este sinal que está sendo representado neste gráfico aqui. Os sinais podem ser representados matematicamente por funções que envolvem uma ou mais variáveis independentes. Por exemplo, naqueles dois primeiros casos que nós mostramos, o circuito RC e o automóvel, a nossa variável independente era o tempo. Neste curso, então, nós estaremos interessados apenas nos sinais que envolvem uma única variável independente, que, por conveniência, vamos nos referir a ela como sendo o tempo. Há dois tipos de sinais, os sinais de tempo contínuo e os sinais de tempo discreto. Quando estivermos tratando de sinais de tempo contínuo, então nossa variável independente, o tempo contínuo, representado desta forma, T minúsculo entre parênteses. Quando estivermos tratando de sinais de tempo discreto, então nossa variável independente será a letra n, que representa uma amostragem ou o valor do tempo em um ponto discreto n, representado entre colchetes. Aqui está a representação gráfica, então, para o sinal de tempo contínuo, veja, varia continuamente ao longo do tempo, e sinais de tempo discreto, veja que só há valores não nulos em pontos discretos ou em valores discretos para o tempo. Muito bem, agora vamos falar sobre energia e potência de um sinal. Este também é um conceito básico muito importante. Muito bem, em muitas aplicações os sinais estão diretamente relacionados a grandezas físicas. Vamos usar novamente aqui o exemplo do circuito RC. Então, se V de T e I de T são respectivamente a tensão e a corrente no resistor,
Então, a potência instantânea dissipada neste resistor será P de T igual a V vezes I, V de T vezes I de T, ou 1 sobre R, valor da resistência, V ao quadrado de T. A energia entre o instante T1 e o instante T2, então, será a integral de T1 a T2 de P de T dt, ou a integral do instante T1 até o instante T2 de 1 sobre R de V ao quadrado de T dt. Podemos falar também de uma potência média, que será então o valor da energia dissipada dividida pelo intervalo T2 menos T1, ou 1 sobre T2 menos T1, integral de 1 sobre R de V ao quadrado de T dt. Então nós podemos generalizar e usar a mesma terminologia para representar a potência e a energia total em um sinal de tempo contínuo qualquer. Então a energia do sinal será a integral do T1 até o T2, do módulo de x de t ao quadrado de t, e a potência média é 1 sobre T2 menos T1, integral do módulo de x de t ao quadrado de t. Se nós estivermos tratando de sinais de tempo discreto, então basta substituir as integrais por somatórios. Então, neste caso, a energia do sinal é a somatória de n1 até n2 do módulo de x de n ao quadrado, e a potência média do sinal será 1 sobre n2 menos n1 mais 1, somatório de n1 até n2 de x de n ao quadrado. Então é importante nós ressaltarmos que os termos potência e energia, eles são utilizados aqui independentemente do fato de os sinais serem ou não representações de grandezas físicas. Um outro conceito que será muito importante para nós ao longo do curso é este aqui, a potência e energia em um intervalo com duração infinita. Então, matematicamente, nós podemos representar desta forma. A energia no intervalo com duração infinita é limite com tempo tendendo ao infinito da integral de menos t a t do sinal x de t ao quadrado dt, ou a integral de menos infinito a mais infinito do módulo do sinal x de t ao quadrado dt. Esta, então, é a energia do sinal de tempo contínuo. Se estivermos falando de um sinal de tempo discreto, basta substituirmos a integral por uma somatória. Então, a energia nesse intervalo de tempo infinito vai ser o limite, com n tendendo ao infinito, da somatória de n igual a menos n até n do módulo do sinal ao quadrado, ou somatória de menos infinito a mais infinito, faltou aqui o símbolozinho, de módulo de x de n ao quadrado. A potência média ela pode ser calculada desta forma. Para um sinal de tempo discreto, então a potência média no intervalo de tempo infinito vai ser o limite com t tendendo a infinito de 1 sobre 2t, integral de menos t a t do sinal ao quadrado dt, ou módulo do sinal ao quadrado dt. E para um sinal de tempo discreto, novamente, substituindo apenas integral por somatória. Então, potência média no intervalo de tempo infinito. Limite com n tendendo a infinito de 1 sobre n2 menos n1 mais 1, somatória de n de menos n até n do módulo do sinal x de n ao quadrado. E agora nós podemos definir algumas classes de sinais, começando com esta aqui, sinais com energia total finita. Significa a energia no intervalo com duração infinito, porém ela é finita. Então a potência média é o limite com t tendendo ao infinito do valor da energia sobre 2t. Um exemplo deste tipo de sinal é este aqui, um sinal com valor constante 1 para t maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Neste caso, a energia nesse intervalo de tempo infinito vai ser igual a 1. E a potência média será 0, porque será 1 dividido por infinito, portanto, 0. Outra classe de sinal é esta aqui, sinais com potência média finita. Então, a potência média no intervalo com duração infinito, ela é finita. Então, neste caso, a energia nesse intervalo de duração infinita é infinita. Um exemplo, um sinal x de n igual a 4, um valor constante. Para qualquer valor de n, 0, 1, 2, 3, 4, o sinal vale 4. Então, neste caso, quanto vale a potência média?
vale 16. Por quê? Em qualquer valor de n, vou fazer 4 ao quadrado é 16. Então será 16 mais 16 mais 16 e assim por diante. Imagine um número infinitamente grande. Eu vou somar estes valores todos, então vai ser 16 vezes um número infinitamente grande e vou dividir por um número infinitamente grande. Portanto, o resultado vai ser 16. E neste caso, a energia no intervalo infinito será infinita, porque eu vou somar infinitos termos que valem 16. Portanto, a energia no intervalo infinito é igual a infinito. E finalmente, nós podemos definir uma classe de sinais que são os sinais com energia e potência média infinitas. Energia infinita, potência média infinita. Um exemplo desse tipo de sinal é o sinal de tempo contínuo, x de t é igual a t. Muito bem, então estes foram os assuntos para a nossa primeira aula. Muito obrigado pela sua atenção e espero que você continue conosco na próxima aula também. Obrigado e até lá.